Você passou meses criando conteúdos Você atingiu as 4.000 horas que você precisava. e quando finalmente vai pedir a monetização, tá lá, reprovado. Ou pior, que foi o nosso caso. Você consegue aprovar o seu canal, você posta ali, já tá ganhando um dinheiro legal aí no YouTube, tá pensando que vai mudar de vida, e de repente, de uma hora para outra, você vai dormir, quando você acorda no outro dia, canal desmonetizado. E o motivo é que você cometeu um desses 5 erros que o YouTube não aceita. E o YouTube não aceita nem canais normais, e pior ainda, em canais dark, que o YouTube é mais rígido ainda. E nesse vídeo de hoje a gente vai te mostrar exatamente o que está tirando dinheiro do seu bolso aí com seus canais. E também como proteger o seu canal a partir de hoje. E o primeiro erro é sobre o conteúdo reutilizado, que é um dos principais erros aí que as pessoas estão cometendo e que está levando muitos canais, ó. Inclusive, canal nosso caiu por esse motivo, caiu a monetização, perdemos. Não foi, a gente não cometeu esse erro de propósito, mas aconteceu. E a gente vai explicar pra você que é um pouco a respeito disso, o que é conteúdo reutilizado, né? Inclusive, a grande maioria das pessoas que perderam monetização dos canais Dark nesses últimos tempos, deu Foi muito por causa sobre desse conteúdo motivo. reutilizado. Bom, gente, conteúdo reutilizado basicamente é quando você pega um conteúdo de outra pessoa na internet, às vezes baixa, posta, sobe o mesmo vídeo ou praticamente o mesmo vídeo, tipo, bem parecido com outro vídeo. Então isso já é um conteúdo reutilizado. Utilizado. O YouTube, na verdade, as políticas do YouTube às vezes não é tão precisa, né, para explicar a respeito disso, mas basicamente para evitar esse erro, você não pegar só o vídeo de outras pessoas e subir lá. Muitas vezes as pessoas postam vídeo de reação, né? Mesmo em canais dark, mas cria uns vídeos lá de reação sem reação, postando outros vídeos lá sem ter um valor agregado. Então o YouTube, ele quer que você, qualquer vídeo que você for subir para a plataforma, que você agregue valor, que você coloque comentários. Para canais dark, por exemplo, aqui, a gente tem canais de histórias emocionantes. Muitas vezes as pessoas vão lá e pegam conteúdo dos bancos de imagem, ou até mesmo gera conteúdo por IA, mas esse conteúdo, o YouTube, por algum motivo, ele detecta como conteúdo reutilizado, ele pelo menos dá isso nas políticas ali, simplesmente porque você não agregou valor suficiente nesse conteúdo, tá? E aí aqui vai entrar um monte de coisas, como áudio, imagem, vídeo, tudo que está dentro do vídeo. Para você fugir dessa questão, Por exemplo, se você entrar no banco de imagem, gente, pegar a imagem ou vídeo de lá de dentro, você tem que fazer uma edição nela para ela não ficar parecida com o que já estava lá. Se você simplesmente pegar ele de lá e fazer o seu vídeo da forma que está lá, não colocar, por exemplo, algum overlay lá, ou mudar a cor do vídeo ou da imagem, vai ficar exatamente como está lá e vai dar também como conteúdo reutilizado, né? pode dar, não é que vai dar toda vez, mas a chance cada vez aumenta mais, tá? Isso. Então você precisa fazer transformação, tanto visual, como também na fala por trás. Na fala de inteligência artificial, se você estiver usando inteligência artificial para narrar, ou na sua própria fala, se você estiver narrando com sua própria voz, tá? Precisa também agregar valor na informação e também no visual. Mudar significativamente aquilo que está passando ali para ter valor agregado. E é importante você fazer essa humanização para todos os aspectos do seu vídeo, mesmo que seja um canal dark. Uma coisa também muito importante, para canais de histórias emocionantes, por exemplo, que a gente tem canais de histórias emocionantes, você precisa ter uma boa narração, uma narração humanizada. Não é só você deixar a inteligência artificial criar toda a história para você, criar todo o seu roteiro do seu vídeo, depois você só vai lá e gera os áudios e edita. Não, você precisa ter um conteúdo de qualidade. Só falando um pouquinho sobre o áudio, gente, e já entrando no erro 2, que talvez você esteja cometendo, espero que não, que é sobre a voz de IA, né? Aquela voz robótica. Tem muitas vozes de IA, gente, que é muito robótica, não parece uma voz humana. Você precisa usar uma voz que parece uma voz que seja muito humana. Como a gente faz vídeo de histórias emocionantes, o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente usa uma voz de IA que é muito robótica, ele não tem pausa na voz. A voz tem que ter pausa. Por exemplo, tá falando uma coisa aqui, terminou aquele pedaço daquele áudio, tem aquela pausa para começar a outra parte. Mesmo que não termine aquela parte do áudio, mesmo que seja um áudio contínuo, mais longo, a voz precisa ter respiração para parecer humana, ter pequenas pausas. Precisa ler as vírgulas, os pontos. Ser humano mesmo. Além disso, a entonação da voz também, tá? Então tem muitas vozes que é muito robótica demais. Aí tem dois problemas aí. O YouTube não gosta disso. E as pessoas também não vão gostar disso, as pessoas vão reclamar e às vezes não vão seguir muito seu canal, não vão se inscrever, não vão acompanhar muito seu canal, então é ruim de toda forma. A maioria das vozes gratuitas que existem são muito robóticas. Existem algumas muito boas que são pagas,
e algumas gratuitas também. No nosso caso, antes de dar continuidade, já até falar aqui que a nossa voz que a gente usa é muito bacana e a gente vai até deixar aqui no link, se você quiser ter acesso para você conhecer quais as vozes que a gente usa nos nossos canais Dark, a gente vai deixar aqui na descrição, tá bom? Elas são muito boas, inclusive, é uma observação aqui, a gente publica o nosso vídeo e as pessoas, elas acham que o narrador é quem faz os vídeos, porque ela pensa que a gente é que tá fazendo ali a narração, fala sobre a voz, né, parabeniza sobre a voz, então porque a voz é muito boa mesmo. O que ela acabou de falar aqui pra vocês é que as nossas vozes dos nossos canais são tão realistas que as pessoas elas não conseguem, algumas pessoas, a maioria na verdade, não consegue perceber que é voz de inteligência artificial. Elas pensam que é uma voz humana. Aí elas parabenizam o narrador, falando assim, parabéns ao narrador, ficou muito boa essa história, eu amo a sua voz, eu gosto muito das suas histórias. Porque as pessoas não sabem quem é que está por trás do canal, não sabem que é nós, e lá não aparece a nossa voz, é uma voz de IA de alta qualidade. Então é muito importante você trabalhar isso, uma voz bem humanizada, tá? Não é nem humanizada, porque é de IA, mas é uma voz que pareça humana. Erro 3, spam e metadados enganosos. O que é isso? Vou explicar isso aqui para vocês. Por exemplo, a pessoa vai lá e cria um título bem legal, um título bem chamativo, muito chamativo mesmo, que a pessoa quando vê aquele título fica doido para clicar logo para ver o que tem naquele vídeo. E a capa também, a pessoa criou ali uma capa muito chamativa, com alguma coisa ali, uma coisa visual ali que você vê, você fica doido para você clicar, você fica com uma curiosidade tão grande, mas quando a pessoa entra dentro do vídeo, assiste um pedacinho do vídeo e vê que não tem nada a ver, assiste o vídeo às vezes todinho e vê que não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver com aquela imagem ou com aquele título. Isso aí, o YouTube considera como spam e metadados enganosos, tá? Muitas vezes você fazer comentário de spam, você ficar postando link, mas também você postar thumbnails, que a gente chama, né, a capa do vídeo, e títulos, e às vezes hashtag também, aquelas tagzinhas na descrição do vídeo, enganosos, tá? Às vezes a pessoa polui ali com um monte de tag que às vezes não tem nada a ver com o conteúdo. Isso também é chamado de clickbait, mas existe também o clickbait agressivo e também o clickbait honesto. O clickbait agressivo é como eu acabei de falar, é você postar imagens, thumbnail, descrição, hashtag que não tem a ver com o conteúdo. É só uma técnica para enganar as pessoas, para elas entrar no vídeo e quando ela chega lá dentro ela vê que não é exatamente aquilo. Então as pessoas não vão gostar, o YouTube também não vai gostar. Já o clickbait honesto é quando a pessoa ela é muito persuasiva na capa, ela faz uma capa mesmo realmente para chamar a atenção, um título para chamar a atenção, porém ela está sendo honesta. Quando a pessoa entra no vídeo, ela realmente vai receber aquilo que aquela expectativa dela que ela estava naquela capa, naquela thumbnail, na descrição, no título, aquela expectativa dela vai ser, como é que eu vou dizer, suprida, vai ser representada ali durante o conteúdo daquele vídeo. Então esse é um clickbait honesto que a gente chama, tá? Então esse aí pode fazer. Porém o clickbait agressivo, mentiroso, isso aí está relacionado com o spam e metadados enganosos, então isso aí pode inclusive tanto fazer você perder a monetização do seu canal, como fazer você perder até o próprio canal mesmo. Vamos agora para o quarto erro, que é o conteúdo repetitivo. Também é um problema que deu muita desmonetização aí do final do ano passado até o começo desse ano. Deu muita desmonetização pra galera dos canais Darks. O que é um conteúdo repetitivo, gente? É você criar conteúdos que sejam parecidos e às vezes até muito iguais, assim, bem quase iguais. Todo o Né? processo ali da sua edição, os seus vídeos são quase todos com a mesma edição. Tinha gente que usava ali uma edição do CapCut, tinha um modelo salvo, aí a pessoa vinha todo dia com um outro áudio, porém a edição era a mesma. Os cortes iguais, transições iguais, overlay, quase tudo igual. A pessoa só mudava ali umas imagens, mudava alguma coisinha ali, mas a grande maioria era igual. Até mesmo o tempo de vídeo. Por exemplo, quase todos os vídeos da pessoa é 1 hora de vídeo. Por então, exemplo, tipo assim, é uma coisa repetitiva. Ou 10 minutos. Ou 10 minutos. Ou 20 minutos. Tem gente que pensa assim, meus vídeos são de 20 minutos. Aí todo vídeo da pessoa tem 10 minutos. A história é quase a mesma história, mudando poucas coisas ali da história. A edição quase igual. Então isso aqui cai como conteúdo repetitivo do YouTube e pode fazer você perder sua monetização, às vezes até o canal também. Gente, para evitar que o seu canal caia como conteúdo repetitivo, você tem que variar as edições dos seus vídeos. Variar as edições e também o processo de criação dos seus conteúdos, né? Os seus áudios, a narração, o roteiro, a edição em si, o material que você usa para editar, para que cada vídeo ele realmente pareça e seja um vídeo único e diferente. Não importa se é canal de história emocionante ou qualquer outro tipo de canal dark, tá? Até mesmo em canais pessoais seus já é bom você fazer isso, mas canal dark é obrigatório você fazer isso para não dar conteúdo repetitivo. Por exemplo, nós que fazemos vídeo para canais de histórias emocionantes,
Às vezes a gente pode começar os nossos vídeos com imagem, mas às vezes também a gente pode começar com vídeos, porque aí vai fazer uma diferença. Às vezes, uma variação. Às vezes a gente usa um tipo de overlay, outras vezes a gente usa outro tipo de overlay, né, amor? E basicamente é isso, para você evitar cair como conteúdo repetitivo, é você criar vídeos com valores agregados e vídeos que o processo de edição, a criação, os materiais sejam realmente diferentes dos outros vídeos seus. Se você cria muitos vídeos muito parecidos, tempo perto demais, não é ideal você criar os tempos distantes demais. Por exemplo, vou criar vídeo de 5 minutos, outro dia criar vídeo de 10 minutos, outro dia criar vídeo de 2 horas. Não é legal isso. O YouTube precisa entender o seu tipo de vídeo e a duração dos seus vídeos. Então, crie com tempos próximos, porém não iguais, tá? E também a edição, o conteúdo, o material, essas técnicas, se você fizer, já vai passar já na prova do conteúdo repetitivo. E o quinto erro e o último é a falta de presença do criador no canal, né? Mesmo sendo um canal sem aparecer, mesmo sem mostrar a sua cara. A presença que a gente tá falando não é o visual seu ali no canal, não. Mas a sua presença no canal de outras formas que a gente vai explicar agora. Apesar de que seu canal é um canal dark, que é um conteúdo que você não tá ali aparecendo, mas o YouTube precisa entender que por trás tem uma pessoa fazendo os conteúdos, tem um humano ali por trás. O seu conteúdo é gerado com inteligência artificial e o YouTube sabe disso. As pessoas podem até não saber podem até não perceber que aquela voz é de inteligência artificial. Às vezes a voz é tão boa que as pessoas podem não perceber, mas o YouTube sabe. As pessoas podem até não perceber que o seu roteiro foi gerado com a ajuda de inteligência artificial, mas o YouTube sabe. Então, o YouTube ele precisa entender que tem uma pessoa trabalhando nesses conteúdos, que eles não foram gerados lá de forma automática. Então é por isso que vai entrar aqui essa parte da presença humana. Como é que você mostra para o YouTube que tem uma presença humana? Fazendo todas essas etapas que a gente já falou anteriormente, todos esses passos anteriores, e também você agindo no seu canal, mostrando como um ser humano. E o que você vai fazer, gente? Você vai responder os seus comentários ali dos seus vídeos, principalmente nas primeiras horas que ali o seu vídeo for postado, as pessoas vão comentando, você já vai respondendo. Também deixando o gosteizinho de vocês lá nos comentários de cada pessoa também. Lá tem um coraçãozinho que você pode colocar. Se o vídeo tiver muito comentário mesmo, se não conseguir responder todo, você responde alguns. É importante responder mesmo. Vai lá, responde com suas palavras a pessoa. Se o seu canal é em outro idioma e você não entende o que ela está dizendo, vai lá, traduz, entende o que ela está dizendo, depois vai lá e responde. Traduz a sua fala para o inglês ou para o espanhol e responde às pessoas. E se for em português, mais fácil ainda, tá? Vai lá e responde. E quando você não der conta de responder todos os comentários, você vai lá e coloca pelo menos aquele e-mail ali. Isso aí é importante para as pessoas, para o engajamento das pessoas, porque elas vão ver que você respondeu elas voltam e acabam às vezes até vendo o vídeo novamente. E principalmente para o YouTube saber que tem uma pessoa ali, um ser humano, interagindo, respondendo esses comentários, porque até agora não existe ainda uma ferramenta que vai lá e responde os comentários de forma automática, ou que interage. Uma dica ainda sobre os comentários, gente, não comente a mesma coisa em todos os comentários. Por exemplo, comentei ali na primeira pessoa que comentou ali, comentei um comentário, vou sair colando em todos os comentários. Não faça isso. Tem gente que faz isso para ajudar, né? Vai lá e pega um comentário, digita um comentário, aí copia e sai digitando para várias pessoas o mesmo comentário. O YouTube vê isso e também vai dar aquele problema lá anterior que a gente falou a respeito de spam, tá? Spam é exatamente isso. Assim como também você não pode sair comentando no vídeo de outras pessoas, pega uma coisa lá e sair comentando no vídeo de várias pessoas, a mesma coisa, só copiando e colando lá, tipo assim, segue meu canal, se inscreve no meu canal, gente, me ajuda. Aí sai postando lá, ou postando link, não faz isso. O YouTube vai ver você como spam, o seu comentário nem vai aparecer lá, para começar. E no seu canal também, não é legal você repetir. Vai lá e digita cada comentário diferente, tá bom? Digite mesmo manualmente lá. Se o seu canal for grande, tem muitos comentários já, o YouTube mesmo ele já ajuda você, ele gera uns comentáriozinhos ali diferentes que já ajuda. Você pode usar às vezes, tá? Mas de preferência digite você mesmo os comentários. E também você pode usar a comunidade do seu canal também. Não só pode, como deve, tá? Você deve usar sempre. Porque a comunidade lá do canal, gente, é uma coisa que as IAs ainda não podem fazer uma coisa automática lá dentro. Não então, dá para automatizar as interações que você faz na aba da comunidade. No canal tem um espaçozinho lá chamado aba da comunidade, que serve para você publicar coisa e os seus seguidores, as pessoas que estão inscritas no seu canal, elas conseguem ver, conseguem responder, conseguem interagir. Então é importante você, de vez em quando, você publicar alguma coisa lá na aba da comunidade, porque aí o YouTube vai ver, né, e vai saber que ali por trás tem uma pessoa
né, um humano ali por trás. E como a gente já falou de edição, mas não canso de repetir, ainda entra aqui nessa questão de presença do criador, tá? O YouTube precisa sentir que durante o seu vídeo, a criação do seu vídeo, teve um ser humano também por trás ali, tá? E aí entra aquela parte que eu já falei a respeito do roteiro. É interessante que você não deixe só a inteligência artificial criar o seu roteiro, você ajude a inteligência artificial, vá sugerindo, vá alterando as coisas, mudando o que for necessário. Porque apesar, gente, de ser uma inteligência artificial, ele erra também. Porque a gente que cria conteúdo, a gente sabe. Então, tipo, a gente tem que, pelo menos, ler um pouco do que tá escrito ali quando a gente vai fazer as histórias, se for história emocionante ou outro tipo de conteúdo, pra saber o que ele tá fazendo, porque às vezes ele repete histórias, repete o roteiro. Então tem que ter diferença ali de um roteiro para outro. Então tem que dar uma olhadinha. A inteligência artificial, na verdade, ela comete muitos erros se ela não tiver ali com um acompanhamento de perto do ser humano. Então, é o que ela acabou de falar aqui. Já aconteceu de muitas vezes a gente pedir uma história totalmente diferente e depois a gente percebe que as histórias estão ficando muito parecidas, porque a inteligência artificial, ela aprende ali o tipo de história que você está criando e aí pega um certo vício. Aí, várias histórias que você vai criar, mesmo que você tenta criar uma história totalmente diferente, um vídeo totalmente diferente, ela começa diferente, mas depois de um certo tempo a IA começa a fazer quase igual a outras que você já criou. Dando um exemplo aqui pra vocês, como a gente fala sobre histórias emocionantes, a gente percebeu 2 dias atrás que quando a gente tava fazendo as histórias, sempre tinha um boi no meio da história, sendo que a gente nem pediu pra ter um boi. Não pediu pra ter, eu estranhei quase toda. Normalmente ela vai lá e gera uma parte da história, eu gero outra, aí às vezes ela gera o roteiro, ela vai gerando ali, orientando, ela me passa e aí eu vou pegar aquele roteiro, vou gerar as imagens e tudo mais. Sempre que eu ia gerar as imagens, tinha um boi ali, sempre a mesma casa ali, caindo um negócio ali, aí comecei a estranhar aquilo, a gente foi analisar direitinho. Realmente a história era diferente, mas o roteiro estava parecido. Algumas partes estavam muito parecidas e é coisa que a gente não pediu pra IA. Uma coisa que você pode fazer também pro YouTube ver, pelo menos pro YouTube, né? Isso aqui não é tão importante para as pessoas que estão assistindo, mas pro YouTube é. Você pode de vez em quando gravar algum vídeo no seu canal Dark, por exemplo, se for um canal de história ou algum canal de outra coisa, você mostrando ali o seu processo de edição, mostrando o seu editor de vídeo, mostrando como que você está fazendo aqueles vídeos ali. É importante, a galera usa muito essa técnica aí nos canais Dark, canais de história e às vezes em outros canais também, canal que tem muita inteligência artificial pelo meio, a pessoa usa essas técnicas, às vezes, de mostrar para o YouTube que tem uma pessoa ali fazendo aquela coisa para não ficar automática. Inclusive, a gente usa essa técnica quando a gente vai pedir a monetização. A primeira monetização, a gente já faz um vídeo mostrando como a gente faz a nossa edição, porque o YouTube ele vai entrar ali, ele já vai ver. O YouTube não, alguma pessoa do YouTube, né? Algum analista lá do YouTube, às vezes um ser humano do YouTube vai entrar ali e ele vê que tem um canal de inteligência artificial, a pessoa sabe disso, mas ele vê que nós, pessoas, fomos lá e gravamos um vídeo mostrando o nosso processo de edição ali. A gente vai lá e cria um vídeo já ali que a gente chama de vídeo de prevenção, né? A gente cria ali mostrando como é que a gente está criando aquele conteúdo para aquele canal e posta lá antes de solicitar a monetização do YouTube e muitas vezes dá certo, né? Já deu certo. Várias vezes com o nosso canal deu certo. Evitar esses erros é a diferença entre você ter um hobby caro ou um negócio que vai colocar dinheiro no seu bolso aí todos os meses, tá? Dinheiro em dólar ainda mais. E por que eu falo hobby caro? Hobby porque vai ser uma diversão para você, cara, porque você vai gastar dinheiro com ferramentas, essas ferramentas de inteligência artificial, muitas vezes você precisa gastar dinheiro. E tempo. E mesmo quando você não gasta dinheiro, mas você vai gastar tempo. E tempo é dinheiro. E é muito tempo mesmo, porque para fazer esses conteúdos leva tempo. Esse conteúdo leva muito tempo, na maioria das vezes leva tempo. É tempo para criar os conteúdos, tempo para orientar a inteligência artificial, tempo para buscar os materiais, ou para criar os materiais, para gerar roteiro, para editar o vídeo, para poder ficar humano e para poder o YouTube não desmonetizar. Então você seguindo essas dicas que a gente deu, é o que vai fazer a diferença entre você ser uma pessoa só que está se divertindo ali, perdendo seu tempo, ou uma pessoa que realmente vai ganhar algum dinheiro no YouTube, como a gente fez. A gente ganhou dinheiro bom, a gente teve um probleminhas aí, que você pode ver uns vídeos anteriores nossos aí, tá? Tem um problema que a gente teve. Porém, a gente se dedica no YouTube não como uma diversão, gente, é como um trabalho mesmo. Inclusive, já vão se inscrevendo aí no canal, se você ainda não se inscreveu, entra lá no nosso canal e vê outros vídeos. Lá tem vídeo mostrando pra vocês como fazer as nossas edições dos nossos vídeos. Então já entra lá, também já deixa o gostei de vocês e também já deixa um comentário aqui abaixo. É exatamente isso que ela acabou de falar aí. Se você quer fazer como a gente faz agora, a gente também já cometeu esses erros, alguns desses erros que a gente falou aqui a gente não cometeu, mas outros a gente cometeu. A gente também foi penalizado por esses nossos erros, é por isso que a gente está ensinando aqui para você não cometer os mesmos erros que a gente. E se você quer aprender como fazer da forma correta, como nós estamos fazendo agora, segue essas dicas que eu acabei de falar, como ela acabou de falar, se inscreve no canal, tá bom? Porque a gente vai estar sempre ensinando você agora a fazer da forma correta. A gente está todos os dias, às vezes você aí não tem tempo de estar todo dia ali, estudando o YouTube, vendo o que está funcionando, o que não está, mas no nosso caso aqui, como a gente faz disso o nosso trabalho, a gente está todo dia tentando se atualizar ali, olhar as regras do YouTube,
E a gente vai compartilhar tudo com vocês aqui, ok? Desce aqui também na descrição do nosso vídeo, dá uma olhada lá e também no comentário fixado. A gente deixou aqui no primeiro comentário, tá? Na verdade, é só no primeiro comentário fixado. A gente fala a descrição é por força do hábito, porque antigamente a gente usava. Hoje em dia quase ninguém não usa mais a descrição pra nada. Então no primeiro comentário fixado a gente vai deixar aí algo pra vocês dar uma olhada lá. Um link, tá? Um link pra vocês acessar. É isso aí, valeu, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.